Pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Café Exponencial. Hoje comigo, eu sou o Felipe Manzano aqui, substituindo o Matheus Winkler, né, que é o titular. Estamos aqui diretamente de São José dos Campos para entrevistar uma convidada super especial, que vocês vão gostar muito de conhecer a história dela, a doutora Sâmia Arbache, pegar aqui minha cola. A Sâmia, ela é médica formada pela Faculdade de Medicina da USP, com residência em dermato pelo Hospital das Clínicas, também da USP. Ao longo da trajetória, a Sâmia aprofundou a formação dela em tricologia, além de cirurgia dermatológica, ela fez pós-graduação na Faculdade de Medicina do ABC. A Sâmia também passou um tempo em Portugal, ela fez um estágio na Universidade de Coimbra e possui habilitação médica portuguesa pela Universidade de Lisboa e também é especialista em dermatologia em Portugal. Sâmia, bem-vinda ao Café Exponencial. Obrigada, Felipe, pelo convite. Vai ser um prazer conversar aí com você. Vai ser um prazer, porque eu acho que a gente tem vários tópicos hoje Sim, para sim. conversar que são comuns e dúvidas de muitas pessoas da nossa Sim. audiência. E eu tô super animado para a conversa. A gente estava até conversando antes aqui, Aham. falando, vamos começar a gravar, porque senão a gente vai gastar o assunto antes. Samia, vamos começar. Eu queria começar um pouco com a tua trajetória, porque hoje você vive 100% do consultório particular, Sim. mas não foi assim. E você teve uma certa estratégia para conseguir chegar nesse patamar que foi bem inteligente. Queria que você comentasse um pouco como é que foi esse começo para quem está ouvindo entender como que você chegou no patamar que você está hoje desde o início, desde que você se formou na residência. Então eu fiz faculdade, residência em São Paulo, e eu sempre quis voltar para minha cidade, aqui é uma cidade do interior, e tem muito isso do convênio, né. Então várias pessoas me falavam assim: "Ah não, aqui não tem jeito de ser atendimento particular, eh, todo mundo tem convênio, tem que entrar no convênio". E era uma coisa que eu não queria, porque, assim, eu sou uma pessoa um pouco prolixa, então a minha consulta, assim, demora 1h30, 2 horas, e eu sei que isso, se você atende convênio, a conta simplesmente não fecha. Então, quando eu terminei a residência, eu ainda fiquei alguns anos em São Paulo, e a minha estratégia foi, começar aos poucos em São José, então algumas vezes na semana, e vou tentar atender particular. Então como se eu tivesse meu ganha-pão em São Paulo, então eu trabalhava segunda, terça e quarta em São Paulo, em clínicas de convênio, trabalhei em AME, trabalhei em um monte de lugar, até para ganhar experiência, mas também para ganhar o meu dinheiro fixo. E eu comecei abrindo aqui em São José quinta e sexta-feira, 100% particular, sem pretensão assim de ganhar realmente dinheiro com isso, para testar. E no final das contas, começou assim, tinha dia que tinha um paciente, tinha dia que não tinha, e foi crescendo e crescendo. E daí, com o tempo, eu fui assumindo mais dias no consultório particular. Em 2020, na pandemia, que daí as coisas já estavam girando, eu decidi realmente sair de São Paulo e já vim pra cá 100% consultório particular. Então, nunca atendi convênio aqui na minha cidade. Entendi. Você ficou em São Paulo, lá nos vínculos assim de Sim, convênio, de clínica popular, e aqui sim, desde o começo você já sim. posicionou. Entendi. E quando é que você formou na residência? Que ano? Eu formei em 2017. Então foram 3 anos Sim, nessa sim. jornada de paulatinamente ir crescendo. E eu nem queria sair da residência e já vim direto para São José. Primeiro que eu queria fazer as especializações, né? Então eu gostava muito de cirurgia dermatológica, gosto, né? Da parte de tricologia, mas também porque, apesar de na residência a gente aprender a dermatologia, a gente não aprende da vivência do consultório. Hum, Então eu ainda me senti um pouco crua para já vir começar a atender, né? Do jeito que eu queria. Então eu quis ficar em São Paulo atendendo em diferentes tipos de locais para aprender mesmo esse jogo do consultório, do dia a dia, pra vir pra cá quando eu me sentisse mais preparada, assim, sabe? entendi. Aí 2020 você vem pra cá, Sim, pandemia, sim, deixa os vínculos de São Paulo. sim. Como é que foi assim? Como é que foi o consultório desde 2020? Também eu sei que ao longo dos últimos anos houve um processo de aumento da equipe. Como é que você Uhum. começou a crescer a equipe? Quais foram as primeiras posições? Conta como é que foi desde 2020, desde que você ficou focada, eh, 100% no consultório particular. Então então como você já falou, em 2020 eu ficava, assim, de segunda a sexta no consultório. Já tinha alguns pacientes, porque eu estava desde, assim, de 2018 atendendo, mas não, assim, tinha, sei lá, 30, 40% da ocupação. E o tempo que estava vazio gerava um incômodo, né, porque eu tinha que fazer aquilo dar certo. E daí eu fazia um vídeo para Instagram, abria um site, investimento em Google, e as coisas foram crescendo e crescendo, até que
2021, 2022 a agenda já estava bem cheia. E a gente que é dermato, a gente faz muito procedimento, né? Então chegou uma hora que eu senti a necessidade de otimizar o meu atendimento, daí eu contratei, a primeira funcionária que eu contratei foi uma técnica de enfermagem, que ela me ajuda assim a recepcionar o paciente, colocar anestésico, dar orientação, e ela tá comigo até hoje, que é a Jennifer. E daí depois que eu contratei a Exponencial, vocês me incentivaram uma coisa que eu já queria faz um tempo, a treiná-la, e hoje em dia ela faz algumas das tecnologias do consultório, então eu consigo girar essas tecnologias mesmo sem eu estar no consultório, isso tem me ajudado bastante também. Uhum. Legal. E aí depois teve mais uma dermato que entrou. Sim, daí, sim, só para colocar num contexto, em 2025 eu engravidei, né, minha agenda já estava bem cheia, assim, para 2, 3 meses, e daí eu me vi grávida e, assim, eu sempre sonhei em ser mãe e eu faço questão, assim, metade do dia eu quero ficar com a minha filha, então hoje em dia eu trabalho só meio período, só que assim, minha agenda já estava cheia, como que eu ia fazer? Daí a gente, também com a ajuda da Exponencial, a gente foi buscar uma dermatologista que também tivesse os mesmos princípios que o meu, que tivesse uma boa formação, que trabalhasse com ética, que é a doutora Gabriela Nanes, que está comigo hoje. E ela começou, assim, por pessoas que vinham me procurando, mas... Ah, a doutora Sama só tem consulta para daqui a 3 meses, mas a doutora Gabriela tem para depois de amanhã. Você quer passar com ela? Daí as pessoas começaram a passar com ela por conta disso, mas ela foi fazendo um bom trabalho e hoje em dia as pessoas já vêm procurando por ela no consultório. Legal. Então tá sendo um ciclo virtuoso e hoje em dia a agenda já também tá rolando com ela. Com ela. Esse ponto, assim, antes da gente chegar Aham, na Gabriela e na questão da gravidez também, que é um ponto super importante, paulatinamente a tua agenda foi enchendo. sim, Pensando em captação, que é um ponto, assim, uma dor muito prevalente para quem está sim. nessa jornada de querer aumentar o particular, assim, na tua experiência, quais foram os fatores importantes? O que você acha que você fez de mais correto? Você tinha um foco muito grande em Instagram? Qual que era um pouco a tua estratégia? Ou foi algo mais orgânico? Como é que você foi observando essa questão da tua agenda ficar cheia e você ter uma certa tranquilidade de poder viver só do particular? Eu acho, assim, tem alguns pilares que eu acho que foram importantes. Eu acho que o que me ajudou muito foi um pouco de sorte, foi eu ter um nicho que é a tricologia, que, enfim, eu fiz a especialização de tricologia até porque eu vi que vinham muitos pacientes com essa queixa. E daí teve pandemia, não sei se você já ouviu falar, mas depois do Covid o cabelo cai pra Sim, caramba, né. sim. Teve cantor sertanejo que falou que ficou careca por causa En do então Covid. assim, em 2020 eu ficava no consultório, as coisas estavam começando, daí ligavam desesperados: "Ai meu Deus, o cabelo tá caindo", então assim, foi uma época que meu consultório encheu muito por conta da tricologia. E assim, a consulta de cabelo, ela não é só de cabelo, né, então a minha consulta, independentemente da queixa da pessoa, eu sempre faço questão de examinar o corpo inteiro, de abordar se a pessoa tem outras queixas, sejam elas estéticas ou não. E a pessoa vinha me procurar por cabelo e acabava virando paciente de doença, paciente de estética, me indicando para outras pessoas. Então, foi muito da questão orgânica. Então, eu sempre tive Instagram. Assim, sinceramente, eu não sei se eu levo tanto jeito assim. Meu Instagram é um Instagram pequeno. Eu acho que tem uns 20% assim que me conhecem pelo Instagram, mas acaba sendo mais um cartão de visitas, né? As pessoas me indicam, Sim, mais uma vitrine. daí indicam e mostram o Instagram, a pessoa se identifica e marca comigo. Então, eu acho que foi muito ainda dessa questão do crescimento orgânico, sabe? Mas esse é um ponto super importante, Samé, porque essa questão do nicho foi importante para Pra você mim conseguir foi. trazer. E a gente está numa cidade, que é São José dos Campos, que tem 600 mil habitantes. Não é Sim. uma cidade enorme. Ainda assim, a estratégia de nicho funcionou para você e não foi restritiva, né? Mm-mm. É porque, enfim, apesar da parte de tricologia, eu também atendia as outras Sim, coisas, sim, né? sim. Então era um chamariz a mais. Às vezes a pessoa tem um convênio, daí tava com queda de cabelo, tava desesperada, daí a consulta pro convênio era daqui a 3 meses, e na época minha consulta era mais próxima, ou não achava alguém no convênio que atendia a parte de tricologia. Então, no meu caso, ter um nicho ajudou bastante. E é algo que a gente vê e a gente, eh, sempre que tem uma questão forte de uma dor muito forte de captação, na nossa experiência, a tua experiência corrobora isso, a estratégia de nicho, ela acaba funcionando. E ela acaba funcionando porque, apesar do nicho ser mais restritivo, na prática, se você conduz como você conduziu, né, de olhar o resto do corpo do paciente, da paciente,
não é tão restritivo assim. É mais uma porta de entrada, mas Sim, depois abre para indicação de familiar, abre para indicação de outras dores, né? Que foi um sim. pouco. Então você acha que a questão desse posicionamento inicial em tricologia foi um catalisador importante para crescer? Sim, na verdade nem foi algo intencional, né, porque na verdade eu gosto de cirurgia dermatológica, Sim, é que eu ti a residência acabava em março e eu queria, assim, meu sonho era fazer no ABC, que quem é dermato sabe que é o melhor referência. lugar de cirurgia dermatológica, e começava só em junho. Eu falei: "Ah, que eu vou ficar fazendo esses 3 meses? Só trabalhar?". Eu queria fazer algum curso e na USP tinha uma pós de 3 meses de tricologia. Daí eu fiz, e daí na clínica de convênio começaram a me encaminhar casos de cabelo, eu falei: "Tá, acho que 3 meses não foi suficiente". Daí que eu fiz a especialização de 1 ano no servidor público municipal, com a doutora Aline Donati, que também é uma grande referência. E daí que eu fiz então a formação própria, e então foi uma coisa meio natural, assim. Então, o que eu gostava, que era cirurgia dermatológica, é claro que esse conhecimento cirúrgico hoje em dia me traz uma habilidade nos procedimentos, tanto de doença quanto estéticos, que, assim, eu não me arrependo de ter feito, mas quase ninguém me procura por conta disso, sabe? Então foi uma coisa muito mais orgânica mesmo, de eu sentir essa necessidade que estava me encaminhando, e acabei me especializando por conta disso, não porque era um sonho ser tricologista, enfim. Entendi. Eu gosto muito dessa área, mas foi mais uma necessidade de mercado que eu vi que era um nicho que Inexplorado, faltava. assim. É, Legal. E aí, só para quem tá ouvindo entender, porque eu acho que esse é um ponto super importante sim. para quem tem medo de nichar, que como que foi a tua conduta com os pacientes que chegavam primariamente por tricologia para você conseguir se credenciar como uma dermato que fazia tudo e não só cabelo? Na consulta, eu já falo assim, qual a queixa principal. E daí eu pergunto ativamente: "Você tem alguma outra queixa em relação à pele do rosto, pele do corpo, alguma queixa estética na unha?". Daí às vezes a pessoa nem sabia que eu atendia essas Sim, questões, mas eu pergunto mesmo ativamente. Obviamente não é ficar forçando o procedimento estético, mas eu aprendi a perguntar: "Tem alguma queixa estética?", porque às vezes acontecia, no começo eu não perguntava, que eu atendia toda a parte clínica, porque eu ficava meio sem graça de perguntar se tinha algum incômodo estético, e daí no final de 1 hora e meia de consulta, pessoa: "Ah, você também faz botox?". A pessoa nem sabia, né. Eu vou perguntar. Se a pessoa falar que não é uma queixa, beleza. Daí no final da anamnese, eu sempre falo assim: "Olha, eu sei que a sua queixa principal é, por exemplo, cabelo, mas eu sempre faço questão de examinar a pele como um todo para fazer um check-up das pintas. Tudo bem por você? Tudo bem. Ah, então vamos lá". Daí eu vou lá, examino a pele do corpo inteiro, faço o exame do cabelo. Eu tenho um equipamento de fotografia na clínica que faz tipo uma inteligência artificial que mostra manchas, a idade da pele. Então, independentemente da queixa, eu tiro as fotos, eu mostro. Então, os pacientes gostam bastante. E assim, as pessoas têm queixas de pele, né? sim. Então, a pessoa veio pelo cabelo, eu falo assim: ó, eu sei que você veio pelo cabelo, mas eu vou fazer uma receitinha aqui de cuidado com a pele, porque é importante, pelo menos eu te prescrever um sabonetinho, um hidratante, protetor solar, daí eu dou as amostrinhas. Então, eu não fico empurrando coisa, mas eu ensino pelo menos a pessoa a ter um cuidado com a pele, e eu certifico de que, pra mim, isso não pode acontecer de alguém sair com câncer de pele que eu não vi do meu consultório. É uma Certo. coisa natural, E aí a assim. coisa foi indo, assim, É, organicamente. Legal, organicamente. legal, legal. É muito na conduta da consulta. Bom, e Sim. até reforça o ponto de ser no particular, né? Porque se fosse em convênio seria impossível ter tempo Ah, para fazer. assim, eu acho que é Dá assim, pra fazer? eu atendi convênio por muito tempo e aí às vezes eu vejo que tem gente que usa a desculpa do pouco tempo de convênio Uhum. para não atender, para não examinar a pele do paciente como um todo, mas Tá. para mim, o dermato não examinar a pele toda do paciente é igual você ir num cardiologista que não vai auscultar seu coração. Então, para mim é um mínimo. Então, assim, o que eu fazia? Eu trabalhava numa clínica que não era minha, de convênio, eu tinha 20 minutos para atender. A pessoa entra, falava: "Tudo bem, bom dia, ó, vamos conversar, eu já vou te examinando". Eu dava um jeito de examinar a pele como um todo. Obviamente, não dava para resolver todas as queixas do paciente, fazer aquela consulta do jeito que eu queria, mas para mim o mínimo era fazer o exame físico dermatológico completo. Uma Legal, coisa que eu sempre quis fazer. legal. Não, legal, legal e bom, bom pro pessoal escutar que é possível, É, mas, e né, possível é importante é também. importante, é É. verdade. Mas de fato, né, fazer do jeito que você foi ensinada no particular é mais factível, né, no longo prazo, É assim, que, né. na verdade, na residência, se a gente não examinasse o corpo todo do paciente, a gente levava bronca. Então foi uma coisa que eu aprendi na marra, assim, e Foi levei no pra minha vida. catequizada, assim. É. Eu quero entrar um pouco mais em detalhes também nessa questão da Jennifer, né, que é a tua Uhum. técnica, Aham. que você começou a
habilitar ela, Sim. que é uma questão, assim, a gente vê nos clientes de exponencial, tem 2 momentos que são 2 dores, as 2 dores mais prevalentes. O Uhum. primeiro momento do consultório particular, a primeira dor é captação, Sim. né, é encher a agenda, abrir mão dos outros vínculos, conseguir focar no particular e viver primariamente disso. Então essa é Uhum. a primeira dor. A segunda dor é, quando já tem essa agenda cheia, começar a ver que o dia tem 24 horas, a vida pessoal também existe e começar a ver que eu quero conseguir ter receita no meu consultório sem depender necessariamente da minha hora, né? Uhum. E é uma dor super honesta e muito inerente à medicina. E você está conseguindo paulatinamente, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco da Laura, né, que é Sim. parte integral da tua vida e que restringiu o teu tempo de trabalho para acelerar esse processo. Como que foi esse começo com a Jennifer? Como é que você alinhou os incentivos com ela? Como é que ela está contigo há bastante tempo já? Sim. Muita gente tem dúvida de como fazer isso, de como alinhar os incentivos e como manter a pessoa motivada ao longo dos anos. Então, se você Uhum. puder comentar um pouco da tua experiência, que eu acho que é uma ambição, é um desejo de muita gente que está ouvindo esse podcast aqui. Então, como ela já estava comigo há bastante tempo, eu que sempre fiz os procedimentos, então ela ficou por muito tempo vendo eu fazer os procedimentos e ela é muito esperta, assim, sabe? Eu tive uma outra técnica antes que não deu certo, mas eu acho que tem que você contratar uma pessoa que você vê que tem vontade de crescer. Tá. Então, ela é uma menina jovem, ela quer crescer na vida, também tem filho, então, assim, ela é mãe solo, então, assim, ela tem que sustentar lá a família, então ela quer crescer. Então, mais do que às vezes você contratar uma pessoa que já tem a experiência, você contratar uma pessoa que ela tem vontade de aprender, que tem ambição, eu acho isso fundamental. Então tem que ser a pessoa certa. E ela já me observava fazendo, ela foi aprendendo. Daí com um empurrãozinho do Otávio da exponencial, ela falou, não, vamos, o que, que você acha que a Jennifer ela consegue fazer, que seria seguro ela fazer? Então, por exemplo, a gente começou pelo ultrassom microfocado. Então, eu ensinei ela, ela fez ultrassom microfocado em várias pessoas da minha família, fez em mim, eu fui ensinando mesmo passo a passo. Eu entrei em contato com a empresa que que é a que eu comprei o aparelho, e daí eu contratei uma técnica deles para vir realmente fazer um Treinamento. treinamento formal, então ela tem um certificado, tudo certinho, de que ela consegue fazer esse procedimento. E eu tive dificuldade no começo, assim, dos pacientes que já faziam comigo, de encaminhar para ela, Tá. mas eu acho que era mais uma coisa minha, assim, talvez um orgulho, assim: "Ah, as pessoas não vão querer não fazer comigo". Aham. E daí o Otávio que tirou isso um pouco da minha cabeça, falou: "Sâmia, tenta, vai dar tudo certo", e na verdade não houve uma objeção, né. Você Então simplesmente comunica: "Olha, isso aqui que vai fazer a Jennifer, eu vou sim, acompanhar, mas ela que vai sim. responsável". E de vez em quando aparecem pacientes novos, assim, que eu indico o ultrassom microfocado pra: "Ah, mas é você que faz?" Daí eu já falo assim: "Ó, quem faz é a Jennifer, ela que faz todas as atualizações, ela sabe fazer melhor do que eu, né, hoje em dia. Ela que faz em mim, ela que faz na minha mãe, ela que faz em todos os meus pacientes, eu confio plenamente nela". E o que eu sempre falo, não é porque ela que tá fazendo que a responsabilidade deixa de ser minha. Sim. Ela é uma funcionária da minha clínica. Se ocorrer qualquer complicação, é da minha responsabilidade. Então, não é porque eu não estou fazendo que a gente vai se isentar de qualquer coisa. E eu discuto todos os casos com ela, então a gente sempre fotografa. E daí, antes do procedimento, ela checa comigo. Hoje em dia, ela já está super treinada, mas enfim, ela fala: doutora, eu vou usar tais e tais ponteiras, o que você acha? Fala: não, esse aqui, vamos usar esse. A gente já monta o protocolo do paciente antes de fazer. Daí ela vai na sala, ela mostra para o paciente, ó, a doutora analisou seu caso, a gente vai fazer esse protocolo. Isso passa muita segurança. E eu tinha muita também dificuldade, daí de novo o pessoal da Exponencial me ajudou muito de como fazer esse incentivo, Sim. né? Porque assim, eu sou uma pessoa muito certinha, inclusive na parte fiscal. Uhum. Então eu não queria fazer assim nada por fora. Uhum. Então, eu pago uma porcentagem do faturamento bruto, né, do ultrassom microfocado, e eu coloco em folha salarial, assim. Daí, então, isso Incorre em em cargo. cargo, férias e tudo mais, e o pessoal da Exponencial me ajudou com um cálculo, então, de quanto seria essa porcentagem para que eu consiga fazer isso, então, da forma correta, mas sustentável, Sim. né. Legal. E aí, imagino que a Jennifer também esteja feliz com isso, com a progressão de carreira dela. Não, assim, é super legal porque, como eu falei, ela é mãe solo, né, e além de trabalhar comigo, a família dela tem um buffet, né, de aniversário, e ela tinha que trabalhar de final de semana.
Daí agora ela não precisa mais trabalhar Pode de ficar final com o de filho. semana e ela tá ficando com o filho, então ela tá Legal. super feliz. Você tem também a tua secretária. Sim. Uma outra questão também que eu vejo que você, até por essa questão de ter as pessoas contigo, a equipe há bastante tempo, queria que você comentasse um pouco quais as rotinas que você tem de gestão com a equipe, assim, os rituais que você tem, porque a gente vê que às vezes é meio desgastante para o médico, é muito comum chegar à objeção e falar assim, nossa, eu já falei 50 vezes para minha secretária responder de tal jeito, ou para não errar o português, ou para seguir a orientação, e ela não faz. E aí a gente começa a trabalhar com os nossos clientes que o que é mais eficaz é ter rotina de gestão da equipe do que ficar dando bronca ou ficar se desgastando. Sim, sim. E aí eu queria que você comentasse um pouco, Samia, da tua experiência prática gerindo a tua equipe Uhum. e quais são os pontos que você acha mais importantes no dia a dia ou semana a semana para poder fazer esse manejo da equipe de maneira que as pessoas estejam motivadas, tenham clareza dos objetivos, do que está acontecendo, do alinhamento de incentivos. Se você puder comentar um pouco da tua experiência prática, acho que vai ser rico para quem está escutando esse podcast. Então é algo que a gente tem, a gente procura se reunir bastante, então a gente tem eu tenho assim, a minha secretária, só colocando no contexto, quando eu vim para São José, eu vim para a clínica dos meus pais, que é uma clínica de convênio, e ele tem, as funcionárias são ótimas, assim, são ótimas pessoas, as secretárias que estão com eles, a mais nova tem, assim, 10 anos de casa, mas, assim, são as secretárias dos meus pais, é uma clínica de convênio, então é um outro tipo de trabalho. Sim. E daí eu contratei uma secretária própria, vai fazer mais ou menos uns 8 meses, porque eu queria treiná-la da minha forma. E às vezes tem coisas que a gente acha óbvias, né, de uma forma de responder, enfim, da forma que a gente quer que o paciente seja tratado, mas não existe o óbvio, você tem que falar direitinho como você quer que seja atendido. Então a gente fez todo um fluxo de conversa de WhatsApp, assim, desde o primeiro oi, as perguntas mais comuns. A gente até, com a ajuda do Otávio, a gente construiu uma plataforma de IA em que as queixas mais comuns dos pacientes, ela pode colocar lá a dúvida e já tem uma resposta de como abordar diferentes queixas. E para ter essa melhora constante, tem que ter reuniões semanais. No comecinho, na verdade, era até diária, todo dia. Legal. Depois do consultório, eu sempre olho as mensagens de WhatsApp, eu vejo algum ponto que pode melhorar, sem ser reunião de bronca, sim, mas colocando ela como parte do processo mesmo. Ó, você viu essa mensagem? O que você acha aqui que a gente pode melhorar? Qual que você acha que é uma objeção? Eu tinha muita essa coisa com português também. Daí eu descobri um aplicativo que chama Language Tools, que foram vocês também que me falaram, que você Uhum. coloca no seu navegador e já corrige o português do WhatsApp. Eu acho Uhum. maravilhoso. É útil, né? É. E também, além de ter as reuniões semanais com cada um dos membros da equipe, a gente também faz uma reunião mensal com todo mundo para passar os resultados, como foi o mês, quais são as nossas metas do próximo mês. Isso é muito importante. E tem coisas mesmo que é chato, mas a gente fala uma vez, tem que repetir 2, 3, 4 A vezes. repetição acaba sendo muito É, importante, né? E a sim, frequência de gestão. sim. Só para quem tá ouvindo, a Samia tá comentando do Otávio, só para Aham. explicar Ah, quem que é o Otávio. Não, não. O Otávio é o consultor da equipe de sim, Exponencial que acompanha, sim. né, o consultório da Samia. E em Exponencial a gente tem muito essa questão de um acompanhamento individualizado que a gente vê que é preditor de Aham. resultado. Tem que ter essa interação mais próxima, esse entrosamento. E aí o Otávio, que é quem acompanha a Samia e é um monstro, tá fazendo um ótimo trabalho Sim. mesmo e é uma pessoa muito bacana mesmo. Eh, essa questão das rotinas de manejo da equipe é uma das é um dos aspectos que a gente vê que são muito importantes para ter um consultório que cresce em base sólida, com robustez e com previsibilidade, que é o que a gente se Uhum. propõe a construir em exponencial. Tem um outro aspecto que, no caso de vocês, no caso do teu consultório, foi uma exceção, que a gente ficou até surpreso, que quando a gente começou a trabalhar, toda a parte de organização financeira, dos dados, que geralmente é uma bagunça, no caso do teu consultório, não era uma bagunça. Já tinha uma boa organização. Eu imagino que o culpado seja o Lucas, né? Não, Que, com certeza. que Casar com engenheiro tem as suas tem suas vantagens. vantagens. E a gente, enfim, eu estava até conversando com o Otávio e ele falou poxa, a estrutura de coleta de informações históricas do consultório da Samia já veio muito bem redonda, já veio muito bem estruturada, já veio bem redonda e ajuda muito. E aí eu queria que você comentasse um pouco, Samia, em que na tua experiência ajudou ter essas informações
desde o começo, porque a gente vê que isso também é super importante e os nossos clientes sabem disso, mas acho que para quem está escutando, ter uma clareza prática, né, de um consultório particular, de por que é tão importante ter essas informações estruturadas, em que você usa elas no dia a dia, como é que você usa elas para poder balizar as decisões do consultório. Se você puder comentar um pouco da tua experiência, eu acho que é importante para tangibilizar o valor desse processo, que é um processo que é além da medicina, mas que é Sim. importante para a gestão do consultório. Ah, por exemplo, desde o do começo, né, então, WhatsApp, são os leads, né, então as pessoas que estão entrando em contato, que não necessariamente são seus pacientes ainda. Mas da onde essas pessoas vêm? Ela vem de uma indicação de um colega, de um médico, vem do Google, vem do Instagram? Isso já é uma informação, isso te mostra aonde que você tem que focar mais energia. Eh, Essas pessoas, elas estão te procurando por quê? É por tricologia? Estão perguntando se eu tenho um determinado laser? Estão só perguntando se eu atendo convênio ou não? Elas marcaram? Por que que elas não marcaram? Qual que foi a principal objeção? Isso já, assim, já tem dados muito ricos, né? Então, das pessoas que marcam, eh, nem todo mundo tem indicação de fazer um procedimento, mas as que eu indiquei um procedimento, quantos por cento fecharam algum procedimento? Quem não fechou, por quê? Qual será que foi a objeção? Então, será que é o valor? Será que é, sei lá, parcelamento? O que será que está acontecendo? Então, esses dados são fundamentais. Também questão, por exemplo, de sazonalidade. Ah, poxa, tal mês, historicamente, fatura menos. Ah, por quê? Vamos ver aqui. Poxa, esse mês, eh, não sei por que não tem feito tanto botox. Ah, vamos fazer uma campanha? Um clube do Botox, por exemplo, que foi o que a gente fez, que daí Uhum, já mudou completamente. uhum. Eh, Enfim, mas assim, se você não tem os dados, você não. Como é que você vai melhorar se você não sabe o que está acontecendo, né? Sim. E meu marido é engenheiro, ele trabalha com dados, então assim, isso é um mérito total dele, que assim, no começo eu fazia tudo no papelzinho e Uhum. se não fosse por ele, não realmente não teria chegado onde eu tô hoje. Hoje em dia ele faz parte da gestão da minha clínica e ele é o cara obcecado dos dados aí, quer Sim, anotar sim. tudo. Não, eu acho que é, é bem frase de engenheiro, né? Não dá É. para otimizar aquilo que você não mede, Sim, exatamente. né? E de fato, assim, ter algumas. A gente vê que tem muito médico que tá ali na tocação de ficha da Sim. medicina e fica muito ansioso porque não tem o mínimo de previsibilidade do que está acontecendo, de não saber as razões ou aonde estão os gargalos do consultório. Quando você começa a ter uma mensuração, e nem é tão complicado assim, né? Dá para Uhum. sofisticar, mas o feijão com arroz bem feito já resolve assim Sim. 80% dos já traz 80% das respostas assim, Sim, né? com Então é bem certeza. útil assim. Com certeza. É, acho que isso é uma coisa que se mais médicos tivessem essa cultura de coletar informação e organizar para entender um pouco as razões do crescimento ou da estagnação do consultório, Uhum. seria bem útil para poder fomentar o crescimento do particular, né? Sim, e esses dados podem te ajudar, assim, poxa, às vezes para qual tecnologia nova comprar, então, Isso. para É. ter outras ações também, né? Sim, sim, sim. Pegando um gancho nessa Aham. questão de ter os dados e de ter essas informações bem estruturadas, um dos aspectos que a equipe de Exponencial dedicou bastante tempo no teu consultório foi a questão de precificação. Sim. E você cobrava super barato, né? E eu queria entender um pouco como é que foi esse processo, quais eram as tuas principais dúvidas em relação a mexer em preço. Imagino que você já tinha vontade, mas tinha alguns receios. Quais eram os receios e como é que foi a experiência de alterar, ajustar? Quero entender um pouco a tua experiência com isso. Então, assim, o jeito que eu precificava antes era de vozes da minha cabeça, na verdade. Eu acho que vários É, médicos. eu acho que talvez é um pouco de síndrome do impostor, assim, e ainda mais quando eu comecei aqui, como eu achava que era uma cidade super de convênio, eu falei, já vou desafiar o sistema de não atender Aham. convênio, né? Então, vamos baixar a bola. Eu lembro que eu vim pra cá em 2020, eu acho que eu cobrava R$ 250 na minha A consulta. consulta. Assim, Você cobra quanto hoje? hoje em dia tá 500, mas eu sei que eu preciso Aumentar. aumentar. Sim. Eu tenho um pouco, eu ainda tenho medo assim, vou aumentar, não vai mais ninguém passar comigo, mas eu sei que na verdade, né? Não. E enfim, eu ia fazendo um cálculo meio de padaria, falar, o Botox custa tanto, eu vou cobrar tanto a mais, mas assim, totalmente amador. E daí a gente viu que estava bem fora, assim, do mercado e a gente aumentou o preço dos procedimentos para ficar mais
ter uma margem de contribuição decente, né, não é nada abusivo, é realmente só o do mercado mesmo. E eu fiquei com muito medo e, na verdade, meus pacientes continuaram vindo e, assim, eu que estava defasada mesmo, Sim. né. Então, às vezes a gente tem medo, mas, enfim. Ter um empurrãozinho também É, ajuda, com né. Só para certeza. explicar para quem tá ouvindo, margem de contribuição que a Sâmia mencionou, eu vou tentar explicar de maneira bem, É, eu aprendi com vocês também, né. simplificada. É basicamente a margem de contribuição é quanto de dinheiro sobra, você tem a tua receita do teu procedimento e você tem que subtrair todos os custos e despesas variáveis. Então, basicamente, o que sobra de dinheiro é a margem de contribuição. E esse valor, ele serve para poder cobrir todos os custos fixos do consultório. É, e assim, uma coisa que eu tinha dificuldade, por exemplo, eu fiz cirurgia dermatológica. Aham. Então, assim, no melhor lugar do Brasil, eu operei muito, muito, muito. E hoje em dia, a maior parte das cirurgias do consultório é um negócio que eu faço com muita Faz com facilidade. o pé nas costas, né. E o custo de uma cirurgia é um custo muito baixo. Então, assim, eu falei: "Poxa, isso aqui é super fácil, o material não custa nada", então eu cobrava muito barato pelas cirurgias. Só que, assim, é fácil, por quê? Eu fiquei estudando muitos anos pra Sim, fazer. claro. Então, qual que é o valor de tirar um câncer de pele da pessoa, Sim, entendeu? Então, o valor também não tá só no custo, com certeza. em toda a sua formação, Com certeza. né, e a responsabilidade também. Sim, sim. Então, Não, essa questão de é, precificação, ela é uma questão, é, especialmente na profissão médica, que a, a receita do médico está muito atrelada às horas que o médico trabalha. Deveria ser a profissão que mais deveria ter cuidado com precificação e é uma das que a gente vê que menos tem. É muito isso de vozes da cabeça, aqui na região. A coisa que a gente atende cliente no Brasil todo. A coisa que a gente mais ouve é: não, não, Felipe, é que aqui na minha cidade é diferente. É toda cidade. Sim, você não mas. sabe nem se o cara do consultório lá tá pagando imposto, como é que você vai ficar se Exato, comparando, exato. entendeu? E se você vai por isso, você está meio que comoditizando a tua formação. Sim, Mas não é, ela não é commodity. sim, sim. Então tem que ter um certo cuidado e, assim, é sempre isso, assim, quando esse receio de, será que os pacientes não vão, eles acabam voltando, Sim, porque eles estão vendo um valor que é acima do preço que você está cobrando. Mesmo com preço sim, novo, o valor ainda tem que ser bem maior. Então esse tipo de sim, coisa é, é assim que deve ser levado em conta, além da questão da análise quantitativa de sim, margem de contribuição, com certeza. né. Deixa eu falar um pouquinho de uma mudança super, né, você comentou há pouco que em 2025 você engravidou Sim, da Laura e quando a gente conversou, inclusive, você estava super grávida. super grávida, e aí depois que a Laura nasceu, você iniciou, né, e eu queria que você comentasse como que tem sido conciliar a maternidade. Laura tá com 8 meses agora? Com 10. 10 É, meses, quase um ano. quase um aninho. Como é que tem sido, assim, e como é que você tem conseguido equilibrar esses pratinhos, que a gente sabe que não é fácil, né? É que assim, pra mim a maternidade sempre foi um sonho e pra mim é grande prioridade da minha vida. Então, na verdade, eu não tô encaixando a maternidade na minha profissão, eu tô fazendo a minha profissão encaixar na minha maternidade. Certo. E da mesma forma que quando comecei a trabalhar 100% no particular e os momentos de vazio me geravam um incômodo pra ter uma ação pra encher meu consultório, hoje eu me propus o seguinte: vou trabalhar meio período. Se Deus quiser, até minha filha não precisar mais de mim, daqui a uns 10, 15 anos, sei lá. E meio período a minha clínica vai ficar sem a minha presença, e este vazio está me gerando um incômodo e eu vou ter que fazer esse período que eu não tô lá render algum faturamento, entendeu? Daí nisso que vem contratar novos dermatologistas, ter a minha técnica de enfermagem. E hoje, assim, a minha filha tá com 10 meses e eu tô faturando a mesma coisa, até um pouquinho a mais do que eu faturava antes da minha filha, que eu trabalhava o dobro do que eu tô trabalhando. Caramba. Então a maternidade, ela não vem pra, pelo menos na minha opinião, a gente que é autônomo, assim, a gente tem a oportunidade de flexibilizar e a maternidade, na verdade, ela vem para dar um empurrão e um incentivo para a gente crescer e para as nossas horas não ficarem só dependentes de estar lá presencialmente. Também não quer dizer que, enfim, às vezes você não vai estar lá fazendo um procedimento, mas também o trabalho de gestão, isso tudo aumenta, né? Então, assim, de manhã eu fico com ela, de tarde eu atendo, volto para casa, amamento, coloco ela para dormir e assim, eu e meu marido, a gente fica resolvendo as coisas
de gestão enquanto ela tá dormindo à noite. Então, assim, esse trabalho também por trás aumentou. Uhum. Mas, isso tá me permitindo ter um tempo de qualidade e de quantidade também com a minha filha. É, porque no final das contas esse tempo não vai voltar, né? Não, Não vai não, voltar. não. E É, passa muito rápido. passa muito rápido, passa muito rápido, a gente sabe. Não, e é É, legal ouvir você falando, porque você tá conseguindo conciliar. A sim. gente sabe como é que é, assim, a gente tem a questão de puerpério, às vezes é complicada, É. mas você, acho que é uma das nossas clientes. A gente tem muitos clientes que têm filhos pequenos, Sim. mas é uma das que eu vejo que melhor consegue gerir esse equilíbrio Uhum, e ter a prioridade clara também, que é uhum. um ponto super importante. Nessa questão que você comentou, Samia, do tempo de gestão, assim, hoje, se você for resumir para quem está ouvindo, o teu tempo dedicado ao consultório, que não é executando a medicina, não é na prática médica, onde você gasta mais tempo, o que você na prática faz para olhar dado, que tipo de rotina você tem para poder avaliar, que é o que você dedica para gestão. Porque eu estou perguntando porque muita gente tem essa questão de gestão como um conceito meio abstrato, assim, ó, o que é gestão, o que eu tenho que fazer? E você está fazendo com suporte de exponencial, com suporte do Lucas também. Como é que você tem usado o teu tempo? Assim, quais são as principais atividades que você tem, além da medicina, mais ligadas ao consultório? Espera deixa eu pensar. Tem muita parte burocrática, assim, então você tem funcionário, enfim, tem que pagar salário, então essas partes meio Sim. de medicina do trabalho, essa parte toma um tempo. Eh, Analisar os dados mesmo, a gente está tentando automatizar as coisas, então a gente tem um prontuário, a gente está tentando colocar todas as informações na inteligência artificial para ajudar a gente, por exemplo, com o recall de pacientes. Então, otimizar os processos e a gestão. E além disso, estudar, tudo mais. Assim, hoje em dia, faz alguns meses, meu marido está 100% na operação e o meu objetivo é me preocupar, entre aspas, só com a parte médica e deixar a parte de gestão com ele. Entendi. Tá, Mas a tá, gente tem que nem essa reunião semanal que a gente tem com a equipe, eu tenho diária com meu marido, tá, depois que a minha filha dorme. tá. Aí vocês conversam A gente sobre como é que conversa foi o sobre dia a dia tudo. do consultório. Sim. E pensando assim, no horizonte de 12 meses de futuro, assim, Aham. quais são os próximos passos do consultório? Assim, o que vocês estão ambicionando? O que vocês estão vendo de próximas alternativas, oportunidades pro próximo ano, assim? Eu quero, que a dermato que tá atendendo comigo agora atenda mais dias da semana. Ela tá atendendo 2 dias da semana, que a gente tá enchendo a agenda dela aos poucos. A minha técnica de enfermagem, eu quero que ela faça mais procedimentos, então eu tô treinando ela. Quem sabe, às vezes, ter uma outra técnica de enfermagem e deixar a Jennifer realmente fazendo os procedimentos e eu ter a outra técnica para me auxiliar, para otimizar melhor as coisas. Otimizar processos, então tem várias coisas que a gente precisa melhorar, por exemplo, questão de recall de pacientes, porque a gente sabe que é muito menos custoso para a empresa a gente manter aquele paciente que já é nosso Sim. do que ficar captando novos, então melhorar o relacionamento com os pacientes que a gente já tem e aumentando o valor da minha hora, que eu sei que tem margem aí Tem para é mais um de pouco R$ 500, é, é. tá. Do ponto de vista de tecnologia, você tá pensando em comprar alguma nova, assim, ou tá fora do escopo ainda? Por enquanto a gente tá com as tecnologias bem novinhas na clínica, então tem o ultrassom microfocado que a gente comprou faz 1 ano e pouquinho. A gente tem 2 lasers que, assim, o mais antigo tem 3 anos, então, assim, isso por enquanto tá tranquilo. Mas dermatologia é uma área que todo ano inventa tecnologia Sim, nova, né, sim, sim. e eu não gosto muito de ter a tecnologia da moda, sabe, porque hoje é o Muda muito rápido. X, então, assim, eu até tenho o hábito, eu não falo assim: enfim, vou falar um nome aqui, mas Pode falar. vou te indicar Ultraformer. Eu nem coloco Ultraformer, eu coloco ultrassom microfocado, que é o nome da tecnologia. Eu coloco como se fosse o princípio ativo mesmo, Aham. porque eu nem quero que o paciente, eu quero que ele faça porque ele acredita na minha indicação e não porque a minha clínica tem o Ultraformer, ou tem o Fotona, ou tem tal coisa. Porque essas tecnologias, elas atraem pacientes, mas são pacientes que podem Ir pra ir para outro. outros locais, e Aham. daí eu não quero, acho que é um modelo de negócio que pode funcionar para muitas pessoas, mas eu não quero, assim, ficar refém de a cada ano ter que trocar todas as minhas tecnologias enfim,
eu quero assim, eu tenho essa tecnologia porque hoje ela é mais moderna que vai me entregar tal resultado. Se amanhã tiver uma outra que realmente vai entregar um resultado diferenciado que eu não tenho com as tecnologias que eu tenho, daí eu penso em trocar. Mas não porque é o que tá agora nas redes sociais, sabe? Sim, sim, sim. E na dermato gira super É, rápido, assim, né? não é o jeito que eu quero trabalhar porque não quero me estressar com E aí, essas mas coisas. você tem objeção disso de paciente que fala, então se não tem tal tecnologia, eu não quero marcar, ou você já deu uma boa filtrada e quem chega já vem mais ou menos sabendo como você trabalha? Ah, às vezes as pessoas perguntam no WhatsApp, não é meu paciente, fala, doutora, tem, sei lá, fotona? Uhum. Fala assim, ó, a gente já responde, nós não trabalhamos com fotona, trabalhamos com tal e tal tecnologia, que é uma tecnologia que tem tais finalidades, enfim. Daí se também não quer marcar comigo, marca com outra pessoa, tá tudo Sim, certo. sim, tem É, bastante. Como é que você tá vendo essa questão de competição? Porque assim, dermato é uma área que a gente tem dermato que estudou e que tem aham, prova de título e que tem RQE, mas assim, é uma área que está sendo muito atacada por. sim, E sim, você vê isso como uma coisa que tá. Imagina que não te atrapalhe tanto dado o público que você atende, mas como é que aham. você enxerga isso hoje em dia, assim? Assim, sinceramente, antigamente eu me estressava muito com essas coisas, Tá. sabe? Com, enfim, profissionais não médicos fazendo procedimentos, nem entrando no mérito se tá certo ou errado, mas assim, me estressava. Daí, meu marido chegou um dia e falou assim: Samia, você acha que daqui a 10 anos esses profissionais vão deixar de fazer os procedimentos? Eu falei, não. Ele falou, então você vai ficar 10 anos estressada com isso? Eu falei, é verdade, né? Daí, sei lá, simplesmente virou uma chavinha. Hoje em dia eu não me incomodo. Eu não fico querendo saber, quem tá fazendo isso, quem tá deixando de fazer. Eu faço o meu bem feito, e tem dado certo. E, enfim, quem quiser fazer determinado procedimento, que assuma suas responsabilidades, os riscos. E eu sei que o que eu tô fazendo certinho, Uhum. entendeu? Eu tô fazendo bem feito. Sim. Então, Tá. não fico tentando olhar a grama do outro, Do não, outro, né? assim. Eu faço o meu. É que nem os americanos falam assim, Aham. né? No problem, no solution, né? Se não tem o que você possa fazer, É, segue o exatamente. Então, por jogo, que que eu né? vou ficar me estressando com isso? Eu vou Sim. gastar essa energia eu me habilitando para ser cada vez melhor para os meus pacientes, Sim, 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 né? sim. Não, e a gente estava falando isso também antes, né? Tem algumas coisas que a gente já. Bom, a gente. Quem acha que ouve esse podcast, muita gente ouve os episódios em sequência e sabe que a gente em exponencial tem uma política de só trabalhar com médicos que têm RQE, Sim, porque a gente acredita que o trabalho que a gente faz tem que gerar resultado para o médico que faz a sim, medicina baseada em evidência. E a gente estava falando isso, né? Hoje em dia tem a medicina integrativa, que ontem era a medicina ortomolecular e que amanhã provavelmente vai ter um outro nome, sim, né? Porque essas coisas, mas assim, a dermatologia, ela vai continuar existindo daqui a 50 anos. A endocrinologia vai continuar existindo, a ginecologia, a geriatria. Então, também tem um certo preceito ali de fazer as coisas do jeito certo, que depende de sim. cada um e que, pô, joga o teu jogo que as coisas vão acontecendo, né? É, porque às vezes você pode até captar mais pacientes se você ir por essa linha, mas as coisas não se sustentam. Então eu vejo muito exemplo dos meus pais. Meus pais são dermatologistas, eles têm pacientes que acompanham há 30 anos com eles. E eles sempre foram fazendo a medicina certinho, as coisas do jeito certo. Então, eles têm pacientes fiéis. Então, eu sei que eu posso não estar fazendo soroterapia, o negócio da moda na minha clínica, mas eu estou resolvendo o problema das pessoas, entendeu? É. E elas reconhecem isso e viram pacientes recorrentes, que, enfim, é o que eu quero, assim, pra minha vida. É isso aí. Não, e também poder deitar no travesseiro e dormir tranquila e Exatamente. ter paz de espírito. Exatamente. Uma coisa que eu ia te perguntar, a gente tá chegando aqui no final do nosso papo, Aham. Sônia. Você olhando hoje, né? Você tá em 2026, mãe, Uhum. com a Laura e conseguindo manter os pratos equilibrados, o Lucas ajudando. É, se, assim, duas perguntas. Primeira pergunta é, olhando nessa jornada do teu consultório particular, Uhum. que começou lá em 2017, né, com 2 dias por semana aqui em São José, e hoje é o teu foco principal, trabalhando meio período e tendo mais receita do que você tinha quando você estava Sim. antes de ser mãe dedicada full time. Quais foram assim os principais aprendizados assim dessa jornada, especificamente como dona de um consultório particular de dermatologia? Que, assim, não tem como a gente fazer tudo. Então, medicina, dermatologia já é muito complexo. Eu tenho que estar atualizada, tenho que ir em congresso, tenho que fazer curso, tenho que estudar. Se eu também for ficar fazendo toda a questão de gestão por trás e números e
a gente não dá conta, a gente não consegue ser bom em tudo. Então, meu marido sempre me falou que para crescer a gente precisa investir em pessoas que sabem mais do que a gente. Então, aprender a delegar. Então, isso para mim é o maior ensinamento. E médico tem dificuldade de delegar, né? É, Muitas vezes, né? mas, assim, com o incentivo do meu marido, enfim, é que nem rede social, né? Antigamente eu fazia, agora eu não tenho tempo, então tenho uma social Social media. media. Tô com vocês que estão me ajudando na gestão, enfim, tem várias pessoas que me ajudam para que eu foque no que realmente o paciente vem me procurar, que é a dermatologia e que eu preciso estar atualizada, é meu compromisso, tá sempre up to date, né? Então, Sim. fazer o melhor tratamento. Então, realmente saber delegar para mim é a chave para crescer. Não tem nenhuma empresa que cresce sozinha, Não. assim, né? É. E com certeza seria muita falta de humildade achar que eu sei tudo melhor que todo mundo. Legal, legal. Acho que é um bom jeito da É, gente concluir o episódio, porque ninguém faz sucesso sozinho. não. No final das contas é isso, né? E as profissionais que estão comigo, a técnica de enfermagem, a dermato, eu quero que elas cresçam comigo, né? Eu não quero. Se eu crescer, eu quero que elas cresçam juntos e é uma situação ganha-ganha e todo mundo vai ganhar, Sim, inclusive o paciente. sim. Né? Não, isso é isso, assim. Eu imagino que uma parte da tua satisfação com o consultório venha também do desenvolvimento venha do fato da Jennifer poder passar o final de semana com o filho Com dela agora. certeza. Né? Isso é muito gratificante, né? Aham, Como gestora também. aham. Samia, obrigado Obrigada a pela você, participação. Felipe. Alguns recados aqui. Se você gostou desse episódio, segue a gente aqui, tem episódio toda semana. E um lembrete, se você gosta desse tipo de conteúdo, acompanha aqui o podcast, a gente tem uma comunidade de WhatsApp que é totalmente gratuita, que é a Exponencialistas, que já está chegando nos seus 700 médicos especialistas. O link está aqui embaixo, a gente vai colocar o link. Se você quiser entrar na Exponencialistas, é só clicar e participar. E a gente tem conteúdos sobre gestão de consultório particular, exclusivo para médicos especialistas, toda semana. A gente está até aumentando a frequência para ter todos os dias agora. Então clica que vai te gerar valor. E a gente se vê em breve em mais um episódio do Café Exponencial. Obrigado pela audiência. E obrigado, Samia. Obrigada. Valeu.